Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pessoal, eu tô gravando um vídeo aqui para falar para vocês da dificuldade e da importância de você ter o diagnóstico, na verdade não é um diagnóstico, é um laudo de autismo, tá? Então, primeiro, eu queria passar um dado para vocês que é alarmante. Hoje, no Brasil, nós temos em média 12 mil suicídios por ano, 800 mil suicídios no mundo todo por ano. Isso no Brasil dá uma média de um suicídio a cada 46 minutos. Desses 12 mil suicídios, 90%, ou seja, 10.800 suicídios, são cometidos por pessoas com problemas psicológicos. E 90% desses suicídios poderiam ser evitados se essas pessoas tivessem acompanhamento médico, se tivessem ajuda. Desse total de 10.800 suicídios, a maior parte deles são por pessoas com depressão. Depressão é o que mais mata no Brasil hoje, das pessoas que se suicidam. Depois, segundo lugar, pessoas bipolares. E terceiro lugar, pessoas drogas e álcool, certo? Mas a questão aqui, o foco aqui é o autismo. Então, assim, para você ter uma noção, o autista ele tem 4 vezes mais sucessão a estar depressivo, a ficar depressivo do que um não autista. Então, se você pegar esse número, que 10.800 pessoas se suicidam no Brasil, que essas pessoas poderiam se salvar se tivessem ajuda, e que desses 10.800, a maior parte das pessoas são depressivas, e que autista tem 4 vezes mais depressão do que uma pessoa normal, então desses 10.800 pessoas, a maior parte que se suicidam são autistas. Isso são dados, são estatísticas. Você pode pesquisar, isso a Organização Mundial da Saúde está bastante preocupada com isso, né? E o que se faz em relação a isso? Muito pouco. Por isso hoje eu estou gravando esse vídeo. Porque assim, existe muito pouco trabalho em função do autista. E eu estou falando do autista nível 1, que é o que mais sofre com isso, que é o que mais se mata no Brasil e no mundo. Principalmente autista adulto, adolescente e adulto. Tá? Infelizmente o SUS não está preparado e não tem profissionais preparados para dar esse diagnóstico. E eu estou falando aqui principalmente para o pessoal da região do Vale do Taquari. Você pode ir na sua prefeitura, Lajeado, Estrela, Arroio do Meio, Encantado, Marques Souza, Venâncio Aires, Taquari, não importa. Você não tem profissional qualificado para fazer esse diagnóstico. Hoje você tem 2 opções, ou você faz particular, ou você entra via judicial. Via judicial, como a gente sabe, demora. Então a gente está numa campanha aqui. Eu estou aqui no escritório do advogado Dr. Daniel Fontana, que é meu amigo. E assim, se você que é da região do Vale do Taquari, está em busca desse diagnóstico, precisa, você tem dúvidas, você precisa fazer, precisa desse laudo, não tem condições de pagar particular, entra em contato com o Daniel. O Daniel vai fazer aqui uma maratona de solicitações ao judiciário para que a gente possa, dessa forma, forçar para que o município tenha profissional, tenha um neuropsicólogo, tenha alguém capacitado para fazer isso. Eu vou deixar para o Daniel falar aqui, porque ele entende mais disso do que eu. Daniel, contigo a palavra.
Tudo certo. Essa posição que o César traz aqui, ela é extremamente preocupante do ponto de vista da estatística, mas tem um dado que é importante a gente saber, que existe solução. Hoje existem técnicas, existem profissionais, existe cada vez mais pessoas capacitadas para fazer uma avaliação do que significa, do que é o autismo e também o tratamento, né? E as terapias, e, enfim, as ajudas, para que essas estatísticas que elas são alarmantes, elas não fiquem tão alarmantes. Porque todos nós temos o direito à vida, o direito ao bem-estar e o direito às necessidades básicas. Nós somos consagrados na Constituição. Por isso que é muito importante no país a gente ter uma Constituição onde que estabelece as regras, e a gente precisa muitas vezes ser crítico às pessoas que não querem o respeito a essas regras. Importantíssimo a nossa Constituição, e a nossa Constituição nos garante direito, porque quando nós nascemos enquanto pessoas, nós somos detentores de direitos. E a gente precisa fazer uso desse direito. Não podemos ficar acomodados, achar que nós temos só dificuldades, que o poder público não funciona, que a justiça não funciona, que nada funciona. E não acreditar em falsas fantasias. Nós vivemos um mundo muito polarizado em termos de narrativas, né? E essa semana nós tivemos uma situação onde é que envolveu o autismo, né? Onde uma das principais lideranças, tecnicamente a se dizer, que é o presidente dos Estados Unidos, diz que um comprimido que não tem nada a ver é o responsável pelo aumento do autismo. Isso é um absurdo, não tem nada científico. Quando a gente começa a negar a ciência, a gente nega a nossa existência e a nossa função nesse mundo. Nós temos que respeitar, ser solidários, reconhecer as entidades, reconhecer a ciência e buscar os estudos. O que o César traz aqui é fundamental, porque tem muitas pessoas adultas que têm o diagnóstico, mas não tem esse reconhecimento desse diagnóstico. Então a gente pode buscar, a gente pode pleitear perante os órgãos competentes, ao município, ao estado e também junto ao poder judiciário, para que todas as pessoas tenham esse direito, que isso significa dignidade, significa respeito. É como se fosse uma certidão de nascimento, um documento que identifica. E reconhecer essa situação é o primeiro passo para a gente conseguir superar e construir uma sociedade justa, igualitária e principalmente com pessoas felizes. Então, César, somos parceiros nessa situação, estamos aí compartilhando essa tua posição e vamos em frente, né, para que todas as pessoas que tenham essa deficiência tenham o reconhecimento e o respeito. É fundamental que as pessoas respeitem as outras, e isso a gente precisa construir com essa posição como tu está fazendo aqui nesse momento. Obrigado, não. Pessoal, assim, ó, eu vou deixar no primeiro comentário fixado ali o contato do escritório do Daniel. Então, assim, se você é da região do Vale do Taquari, você precisa do diagnóstico, você acha que é autista, ou o seu psiquiatra já lhe passou a posição, mas você precisa passar por um neuropsicólogo, que é o profissional que vai validar isso, que vai laudar isso, e você não tem condições financeiras de pagar um particular, o Daniel vai estar entrando na justiça, tá? Para que o município seja plagiado, seja encantado, enfim, que o município possa estar dispondo de um profissional, de um neuropsicólogo, que é extremamente importante, tá bem? Então, assim, eu vou deixar o contato do escritório. Quem estiver passando por isto, quem estiver com essa dificuldade, quiser entrar na justiça para ter o seu direito, entre em contato, busque o Daniel, o escritório dele é especialista nisso, tá? Entre em contato, converse,
quanto antes, e aliás, quanto mais pessoas estiverem pedindo, solicitando a justiça, mais rápido nós teremos um profissional para isso aqui na região do Vale do Taquari, tá bem? Isto, eu quero dizer, isso não é questão de governo, isso é questão de Estado, tá ok? É o Estado que não está aparelhado nem preparado para isso, então a gente tem que se mobilizar, entrar na justiça para que o Estado faça isso, tá bom? Um abraço para todo mundo e até mais.